Olá, bem-vinda a mais uma aula do curso especial de Natal Artes do Carlos. Hoje vamos fazer uma peça decorativa para a sua copa, cozinha, peças que decorem o ambiente. E são ambientes que a gente quase não vê decoração, né? Então, olha, é uma frigideira, ela é cortada no laser, nós vamos pintá-la e fazer um arranjo. Vamos começar? Essa parte aqui de baixo vai ser pintada de azul noite. PVA azul noite. Vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui no cabo, para não sujar o cabo da nossa frigideira. Rolinho de espuma. E vamos trabalhar a cor em cima aqui do pratinho. Ó. Não mergulha o rolinho na tinta não, tá? Espalha, o acabamento vai ficar muito melhor. Vamos pintar toda essa parte com o azul noite. Vamos fazer uma peça bem especial. Vamos secar. Antes de secar, você passa um lencinho úmido na lateral para tirar o excesso de tinta. Ó. Depois a gente vai ter menos trabalho para dar o acabamento aqui. Mais uma demão do azul. O rolinho, ele dá um acabamento muito melhor na sua peça, tá? Ele não deixa marca de pincelada. Sua peça, a pintura fica com uma textura de casquinha de ovo, que a gente chama. Um acabamento muito melhor. Limpa a lateral. Seca. Prontinho. Não vou usar mais essa cor. Vou aproveitar que eu já estou nessa parte azul. Já vou entrar com uma sombra úmida aqui à volta. Vou usar o pincel chanfrado. Estou usando aqui o Ceramic 735, número 16, tá? Hidrata o pincel, põe ele um pouquinho na água, alguns segundos antes de você começar a trabalhar.
e vou fazer a sombra com o PVA marrom escuro. Ele é um marrom muito bonito e ele combina muito com esse tom de azul. Papelzinho para você tirar o excesso da água do pincel. Hidratei o pincel, tiro o excesso da água na borda do tanque, ó, e um pouquinho também no papel. Ponta maior do pincel na tinta, e a gente vai fazer o processo de espatular isso aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. A tinta fica só na ponta do pincel. Não deixe a tinta vir para a parte de baixo do pincel para não estragar o seu trabalho, tá? E você pode contar com o auxílio também do pincel mop, que é esse pincel, parece um pincelzinho de maquiagem, que ele serve para suavizar a sua sombra. Então, vamos lá. Pincel todo na peça. Ó. A gente tem que fazer um efeito aqui degradê. Se a sua peça estiver muito seca, se o pincel se a peça estiver absorvendo muito a água, você pode hidratar a peça antes de trabalhar, tá? Então, molha o seu pincel e faz o processo aqui, ó. Vem molhando a tua peça. Como a gente acabou de secar com o secador, ela tá quente, tá? Absorvendo muito, ok? Hidratei. Faço todo o processo de sombra novamente. Ponta maior do pincel na tinta, espátula, vai para lá e para cá. Observa que eu estou com o pincel todo na peça, tá? Ó, ele está todo encostado na bandejinha. E vamos trabalhar a nossa sombra. Movimento de vai e vem, e você vem espalhando a tinta, ó. Hidrata o pincel novamente. Repete o processo. Vai e vem. Sombra larga sempre dá um efeito mais bonito na sua peça, dá um efeito de profundidade. E antes da sua sombra secar, você vem com o pincel mop, suavizando o final da sombra aqui, ó. Essa mancha aqui vai sair, tá? É só água. Só isso. Vamos secar. Bati com a pontinha do secador aqui, ó, não tem problema. Você vem com um pincelzinho chato, com azul, e retoca aqui, ó, onde ele vai igualar. Prontinho. Vamos fazer também, nessa parte azul, aquele efeito que é o queridinho, né? A chuva americana. Vou pegar um pouquinho de branco. Ponho uma gota aqui no pratinho. E com uma escova de dentes velha, tira o excesso e vem com o dedão fazendo esse efeito aqui, ó. Tá? Seca. Quando você for fazer esse efeito, tira o que tem perto, tá? Porque respinga para todo lado.
Essa parte azul está pronta. Vamos agora fazer o cabo aqui, ó. Essa parte aqui do cabo. Essa parte normalmente ela é cinza, tá? Então, vamos entrar com cinza claro para depois fazer o efeito da sombra. Protejo o azul aqui, que já está pintado. Vou usar o PVA cinza escuro, que na verdade ele não é tão escuro, ele é um pouquinho mais claro, que dá pra gente fazer esse efeito, vai ficar bem bonito. Ali é um espaço pequeno, não preciso de rolinho. Entro direto com o pincel chato. Se você vier do centro para fora, você evita sujar aquela partezinha do corte a laser, tá? Que facilitou muito a nossa vida hoje em dia, né? Não precisa pintar lateral. Mais uma demão. Seca. Já posso tirar a fita de proteção. E vamos fazer a sombra. Vou usar para essa sombra um tom de cinza mais escuro. Aqui o que eu estou usando é o charcoal, um cinza bem fechado. Ó. PVA também, tá? O mesmo processo que a gente fez na parte azul, a gente vai fazer aqui na parte cinza. Então, pincel de sombra, que é o chanfrado, hidrata, tira o excesso. Pega um papelzinho ou uma esponjinha e tira o excesso também. É importante você trabalhar com esse pincel úmido, tá? Enquanto ele estiver úmido, ele está fechado. Quando ele começar a abrir as cerdas, é porque ele já está secando. Então vamos lá. Charcoal, mesmo processo, ó. Espátula para lá, para cá, para lá, para cá. Pincel todo no pratinho, ó. Não deixa a tinta vir para o lado de cá, para a outra ponta. E vamos fazer uma sombra larga, que é a da profundidade, né? Bem encostadinha aqui no azul, ó. Suaviza com o mop. E vou fazer desse lado também. Mas o que acontece? Se eu fizer agora, eu vou apagar o que eu acabei de fazer aqui, porque ainda está úmida. Então eu tenho que secar essa sombra primeiro. E aí faço a do outro lado. Que é essa. Ó, essa aqui, ó. Suaviza com o mop. Verifica se sujou a lateral. Se sujou, você vem com o lencinho e limpa também. Muito bem. Olha que peça rápida. Tá vendo? Prática e tá ficando bonita, hein? Vamos fazer essa parte aqui agora do cabo. Para essa parte, eu vou usar, não poderia deixar de ser, o nosso queridinho betume gel envelhecedor. Hoje eu vou usar a cor cerejeira. Um pouquinho no prato. Eita. Não precisa muita quantidade não, tá? Vamos usar um pincel de cerda dura.
eu vou usar hoje esse aqui, ó. Vai ser aquele de cabo amarelo. O importante é que ele tenha essa cerda branca e que ela seja dura para fazer a marcação, tá? Vou proteger também a parte cinza que eu já terminei aqui, ó, né? Para não correr o risco de sujar, ó. Vou umedecer o pincel, tá? Umedeço o pincel e tiro o excesso da água dessa forma aqui, ó. Aperta com os dois dedos e tira o excesso, tá? A gente pega o nosso produto, e botei pouco. A gente pega o nosso produto, que é o gel cerejeira. Pronto. E aí você vai simplesmente esticar esse produto aqui, ó, por cima do MDF, ó, apertando o pincel para ele ficar marcado, o produto ficar marcado, tá? Ó. Só assim ele já está dando efeito de madeira, olha que bonito. Seca. O gel sempre dá uma clareada quando você seca. Olha como fica bonito, olha. Parece uma madeira mesmo, né? Com o lencinho, a gente limpa aquela lateral, ó. Tá? E vamos fazer uma sombrinha também. O mesmo marrom que eu usei aqui embaixo, vou usar o marrom escuro. Já posso tirar essa fita aqui para dar o acerto. Marrom escuro tem aqui ainda. Hidrato, mesmo processo. Hidrata o pincel, tira o excesso da água, passa no papelzinho na esponjinha, ponta maior na tinta e espatula. Esse processo aqui a gente chama de espatular, ó. Pincel todo no pratinho, ó. E vamos fazer o efeito degradê. Eu vou fazer esse efeito de sombra nessa parte aqui, ó. Posso tirar mais um pouquinho do excesso para não ficar muito forte. Nessa parte aqui, ó. Todo aqui fazendo efeito bem bonito. Suaviza com o pincel mop. Ó. O pincel mop ele serve para tirar a marca da pincelada, tá? Ó. E aí você bate com ele sempre no final da sombra e não no início. De novo, vou fazer esse lado aqui de cima. Um pouquinho mais de tinta. E volta com o mop, suavizando. Ó. Não preciso fazer a volta toda para que não fique um efeito muito escuro, tá? Então eu faço só nessas duas partes, ó. Olha que lindo. Rapidinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou secar isso daqui. Já vou pintar a parte de trás. Ó. Vou usar o mesmo marrom escuro. Você pode usar nessa parte ou marrom escuro ou preto, tá? Por quê? Porque são as cores mais próximas desse queimado aqui do corte a laser. Aí você não precisa ficar se preocupando em retocar, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui um pincelzinho. Um rolinho. E sem segredo, tá? Ó.
Não precisa apertar o rolinho, é só esticar a tinta. Ó. Nessa parte aqui também. Não preciso me preocupar agora em ficar limpando lateral, porque é praticamente a mesma cor. E vamos secar. Uma demão é suficiente. Vamos fazer também o verniz. Já vamos passar o verniz. Aquele queridinho da casa. Hoje já falei queridinho 10 vezes, né? Que é só a gente passar que ele já dá, opa, um semi-brilho. Cheio o vidro. Também com um rolinho de espuma. Antes, já estava esquecendo, ó, tá vendo? Vamos fazer uma chuvinha americana também aqui na parte de trás, tá? Pincelzinho, pincel nada, escova de dente, velha, tinta branca, tira o excesso e vem com o dedão fazendo aquele processo. Muito bem. E vamos ao verniz. Pouco verniz, não precisa encharcar o rolinho, trabalha. Não esquece de secar a chuva americana, né? Vamos lá. Deslizar a parte da frente. Quanto mais você trabalha o rolinho, mais o verniz vai ficar fosco, tá? Eu acabei colocando muito produto aqui, eu estou tirando um pouco. Vou espalhar bem, não. Então, se você quiser uma peça totalmente fosca, vai passando o rolinho aqui. Só toma cuidado, porque ele vai secando, né? Eu gosto sempre de uma peça com semi-brilho. Vamos secar. Parece uma frigideira de verdade mesmo.
Lembrando que o verniz é leitoso, quando seca ele fica transparente, tá? Não se preocupe quando você aplicar na peça, ele vai ficar branquinho. Olha que bonito. Um semi-brilho, tá? Não preciso me preocupar com essa lateral, porque ela já está cortada no laser, então ela já está protegida. Caso você queira envernizar, não tem problema, tá? Mas assim, não há aquela necessidade. Então, envernizar a parte de trás. Eita. Enquanto a nossa frigideira acaba de secar, vou deixar ela aqui do lado. Vou deixar o verniz também aqui, que eu ainda vou usar um pouquinho dele depois. Vamos pintar agora a frase Feliz Natal. Eu vou usar a cor branco antigo, também PVA. É um branco, ele é um branco meio sujinho, fica muito bonito. Um pouquinho aqui, ó. Gotinha. E vou usar também aquela esponjinha de maquiagem, olha, que eu gosto para bater. Ela é bem legal, você acha em loja de maquiagem mesmo. Tira o excesso. Você vem com a mão leve, para que não desça tinta para a lateral que está cortada no laser, né? Então a gente vem só encostando, ó. Aqui eu prendi uma fita crepe ao contrário e prendi as pontas delas, tá? Fica mais fácil para você não sujar a sua mão. Sempre tirando o excesso. Seca. Mais uma demão. Seca. Aí você vai dar uma olhada se está bem coberto, se está direitinho. E aí vamos fazer um efeito de sombra, sombreado aqui por baixo das duas palavras. Com a mesma esponja, eu vou usar agora o PVA na cor cimento. É bem suave, tá? Por isso, então você sempre trabalha com cor próxima, não trabalha aqui com vermelho, com verde, que aí não vai ficar legal. Não preciso limpar a esponjinha, ela vai com a mesma cor, é uma cor mais escura, então não tem necessidade. Tira o excesso. Ó.
E aí eu vou bater só na parte de baixo das palavras, com a mão mais leve ainda, né? Ó, vem fazendo efeito meio sombreado. Ó. Vira a esponjinha para lá e para cá. Ó. Só isso. Olha que lindo que fica, ó. Tá? Aproveito, seco. Enverniza, rolinho, ó. Uma demão só também, não precisa mais que isso. É uma peça decorativa, tá? Seca. Prontinho. Descolo daqui, ó, com calma, tá? Esse Feliz Natal, ele vai entrar aqui na parte de cima do azul, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Só que antes de colocar, a gente tem que fazer um arranjo bem bonito para ficar aqui. Vou passar o bastão agora para o meu amigo Nelson, que ele faz arranjos lindos, e ele vai te ensinar a fazer um arranjo belíssimo para botar aqui, tá bom? Olá, boa tarde. Bom, como o Carlos disse, sobrou para mim montar o arranjo aqui da peça que ele está fazendo, mostrando aqui para vocês. O que eu vou precisar? Pelo tamanho da peça, não pode ser um arranjo muito grande. Então, normalmente, eu compro esses arranjinhos de lojas especializadas em flores, em decoração, esses arranjos artificiais, e desmonto. Esse aqui é um deles que eu desmonto, que ele tem até uns araminhos enrolados. Compro normalmente essas bolinhas, esses galhos também com plantinhas, bolinhas soltas, né, que a gente tem um araminho. Tudo isso eu compro vários arranjos que eu gosto e vou desmontando de acordo com o que eu preciso. Vamos precisar também uma fita xadrez com, acho que essa daqui, deixa eu só medir aqui na espessura aqui, se eu não me engano, 1,5 mais ou menos de largura. 1,5 de largura. Rami, né, que parece uma corda, né? Não o sisal, rami. Cola, cola quente, que eu já coloquei aqui a pistola para esquentar, cola instantânea. E esses arranjos, essas bolinhas também a gente compra em pacotinhos, ó. Então, são várias opções que a gente tem. Existem outros tipos também, como esses aqui, ó. Então, tudo isso eu vou usando de acordo com o que eu preciso. E o que vai sobrando, eu já vou guardando para uma próxima. Então, por exemplo, eu peguei um arranjo desse aqui, para adiantar, desmontei ele todo e já fui montando aqui para vocês terem uma ideia de proporção de tamanho. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou, ó, desenrolando, ele já vem todo preso e eu já vou desmontando aqui para... Deixa eu pegar um outro aqui, que já está cortado também, ó. E vou montando o arranjo de acordo com a minha necessidade, com o espaço. Então, coloquei um galho para um lado, um para o outro, trancei o arame para que segure, tá? O araminho que está prendendo ali. Já deixei ele aqui escondido. Esse aqui eu estou montando rapidinho assim, só para vocês terem uma ideia. Claro que vocês vão fazendo na proporção da peça, o tamanho que vocês precisem. Essas bolinhas, que aí eu normalmente já está com arame também, eu já vou trançar. Por acaso eu coloquei 3 ali, que foram dessas menores. Essa daqui é um pouquinho maior, menor.
Você pode colocar 3, você pode colocar mais, pode colocar um galho também, ó. De acordo com o tamanho da peça e com a sua necessidade. Ah, eu quero fazer só para um lado. Posso colocar para um lado? Posso. Posso fazer para os dois? Posso. Aí vai de acordo com o que vocês precisam, tá? Esses arranjinhos que vem junto aqui preso, que é um araminho encapado, o que que eu faço? Eu pego um pincel, cabo de pincel, uma caneta, uma chave de fenda, alguma coisa, qualquer coisa, e vou, ó, enrolando. Para quê? Para fazer uma molinha, que é bem legal para compor o arranjo também. Então isso a gente vai montando de acordo, tá, gente? Eu deixei aqui já preparado, para adiantar um pouquinho mais, que eram 2 galinhos como esses, tá? Um para cada lado, com as bolinhas e a molinha que eu já enrolei para colocar aqui. Por que que eu já deixei adiantado? Porque senão eu perco muito tempo aqui para montar no tamanho de acordo, com o tamanho adequado. Ó. Eu não fugi do tamanho. O que que eu vou fazer? Com a fita, um laço proporcional ao tamanho. Então, essa fita, eu posso fazer o laço tradicional. Posso. Ó. Eu sou canhoto, não sei se vocês vão entender bem, mas ó, eu dobrei, ultrapassei e puxei o laço. Ó. Olha. E aí eu vou regulando de acordo com o que eu preciso aqui, o tamanho. Ó. Eu sempre corto um pouquinho maior a fita, justamente para não ter o problema de o laço ficar muito pequeno, muito espremido. E dobrou aqui, ó. Então, fiz o laço. Com o tamanho que eu preciso, para não ficar uma coisa também tão desproporcional ao tamanho da peça. Laço comum, tá? Ó, bem interessante. Aproveitei também, fiz com o rami um lacinho para colocar em cima. Por quê? Se eu ponho só um laço aqui, fica pobre, fica perdido. Então eu coloco um a mais em cima, com o rami, para dar um acabamento melhor. Poderia fazer junto, daria um pouquinho mais de trabalho, poderia fazer o rami junto, só que ele não vai ficar tão legal. Por quê? Porque o rami vai envolver, passar por trás desse aqui também. E o que eu preciso, o que eu quero, é que o rami justamente apareça na frente. Porque como ele é mais fino, ele não precisa ficar escondido no laço, tá? Então eu vou fazendo, ó, bem simples o tamanho aqui do laço. Não apertei muito, porque se eu apertar muito, o que que vai acontecer? Ela vai dobrar a fita aqui, que é o caso que eu tinha feito antes, e aí não vai ficar tão legal, vai ficar muito bruto. Então, ó, não sei se está dando para ver legal a distância aqui, ó, do laço com o outro. Então, esse do rami é o mesmo processo desse, só que menor. E aí eu fiz com ele dobrado para poder ficar um pouquinho mais. Porque se ficasse um fio também só, olha só como ia ficar pobre. Então com 2 fica melhor, porque ele vai ficar um acabamento legal. Juntei aqui os 2 pontas do laço. Vou fazer só uma torcidazinha para ele ficar maleável, não ficar aquilo muito espalhado, ele ficar mais fechadinho. Olha só, o tamanho, legal. Qual o intuito agora? Montar o arranjo aqui, ó.
Como eu deixei esse preso, que é aquele processo, um arame, um galho para um lado, um galho para o outro, trança com o arame, trancei aqui o arame, para ele prender um galho no outro, tá? Coloquei esse araminho, que eu aqui, ó, eu deixei até um pedacinho aqui sem fazer para mostrar a vocês. Novamente, eu fiz esse e o que que eu vou fazer? Do outro lado, fazer o mesmo processo, ó. Então isso é irregular, eu não preciso fazer ele igual de um lado e de outro. Posso fazer igual? Posso. Se eu não quiser, por quê? Porque a natureza, as plantas, não são iguais. A gente tenta fazê-las bem próximas para ficar uma coisa proporcional, mas elas não são totalmente iguais, ó. E aonde eu vou malear o arame para fazer de proporções diferentes. Então vamos lá. Cola quente, já está quente mesmo, que já está até queimando aqui meu dedo, ó. Vou colocar um pouco de cola quente na peça. Ah, por que que você está colocando bastante? Porque senão ela vai simplesmente sair, não vai ficar segurando aqui o tempo todo. Então, ó, botei a cola, posicionei o laço em cima, o arranjo em cima e pressionei. Ó. Por que que eu deixei já montado aqui essa parte com araminho trançado? Justamente por isso, porque senão, se eu fosse colocar um galinho com a cola, outro galinho, ia ficar uma quantidade muito grande de cola e ele não ia fixar. Então a cola quente, ela dá essa possibilidade de você colocar assim, com cuidado para não queimar os seus dedos. Aqui, ó, você está vendo que está amassado, porque eu chatei aqui o dedo com um arame e o arranjo, para justamente ter a posição do laço. Ó, isso aqui eu vou posicionar de acordo com o que eu preciso. Mais um pouquinho da cola quente. Esse fio da cola quente que é terrível, gente. Ó, mais um pouquinho da cola aqui. Para colocar o laço. Posicionei de acordo com o que eu quero. Pressiono um pouquinho. Tá vendo, ó? Isso aqui é que me irrita da cola quente, gente, esse fio. Mas não tem jeito, cola quente é assim. Mas tudo bem, isso a gente releva. Não é bom, mas a gente releva. Tô fazendo bagunça aqui, tá vendo? Deixei o laço pressionado. Vou colocar mais um aqui em cima, que é o do rami. Então vamos lá. Mais um pouquinho da cola quente no laço. Cola quente, cola instantânea, isso aí você vai de acordo com a região de cada um e, ao mesmo tempo, a cola instantânea hoje em dia, ela gruda muito, mas ela acaba, determinadas coisas, fica esbranquiçadas. Então ela é legal você trabalhar com ela numa cor neutra, uma cor que não vai aparecer tanto. Lacinho colado, tá? O que que eu vou fazer agora? Tesoura, eu vou cortar a ponta do laço. Aquele processo que eu faço sempre. Dobro a fita ao meio e corto enviesado. Ó, aqui. Para fazer o quê? A pontinha aqui, ó. Tá dando para ver? Então eu faço isso nos dois lados, ó. Corto. Dobrei. Cortei. Não precisa ser
exatamente com a mesma medida, você pode cortar de acordo, mais ou menos, né? Você não vai, tantos milímetros aqui, tantos aqui. Não. Você vai fazer assim. Esse aqui, eu não quero deixar ele do mesmo tamanho. Então, o que que eu faço? Ó? Eu corto um maior do que o outro. Ó. Eu vou cortar irregular. Aqui, ó. Um maior, um menor. Maior e um menor. E assim eu vou fazendo. Por que que eu estou fazendo assim para eles não ficarem os quatro do mesmo tamanho? Porque senão fica uma coisa muito reto, né? Muito. Eu prefiro fazer de acordo com um desenho, para não ficar uma proporção de ponta muito grande também. Vou agora aproveitar para colar o Feliz Natal que o Carlos já tinha deixado aqui, ó, posicionado. Acabei nem usando, nem mostrando como uso esse coisa. Mas isso é justamente para quê? Para você cortar quando tem um arame, porque aqui embaixo desse papelzinho enrolado tem um arame. Então, justamente para cortar que eu uso os alicates, tá? Agora eu vou na cola instantânea, vou posicionar o Feliz Natal. Eu não quero posicionar reto, para não ficar uma coisa proporcional. Eu não quero proporcionar ele reto assim. Isso aí vai de acordo com o espaço que você tem e a necessidade de onde vai ficar a peça. Eu gosto inclinado assim para dar um acabamento bem legal. Cola instantânea, um pouquinho. Eu vou de acordo com... Bem tranquila. Eu tirei a mão direto da peça para não correr o risco de pingar aqui, tá? Coloquei a cola. E aí vou, ó, posicionar um feliz. Tá? Pressionei um pouquinho. E o Natal. Eu não quero apertar muito, porque senão vaza, porque essa letrinha, esse corte a laser, é muito fino. Então, se eu colocar muita tinta, muita cola, aqui vai borrar. E aí o outro lado que está com tinta vai ficar todo em excesso. Então eu coloco um pouquinho e venho, ó. É uma coisa bem... Pressiona um pouquinho, só para fixar a cola. Aqui você só confirma. Tá preso? Tá preso. E tá uma peça, ó, bem tranquila. Você pode posicionar, levantar, ó, que já tá preso, ó. Pode fazer isso que não tá solto, ó. E tá uma peça bem rápida de se fazer. Um arranjo que você monta rapidinho também, que é com galinhos de cipreste, de fita, azevinho. E fica uma peça linda para decorar a sua casa, ou para presentear, ou para vender, de acordo com a sua necessidade.